Aleluia. Oh, aleluia. Amém, amém, amém. Vamos dar início a um culto de oração, né? Uma live de oração, na verdade. E vou iniciar agora a fazer uma oração. Pai Celestial, te damos graças, te louvamos, engrandecemos o teu santo nome, reconhecemos o teu poder, a tua graça, Pai. Estamos fazendo essa live especial, uma live de oração, e cremos que há uma graça, há um poder liberado sobre as nossas vidas. Rendemos graças pelo sacrifício de Jesus, que nos abriu um novo e vivo caminho, para que por intermédio de Jesus nossas orações sejam ouvidas, sejam respondidas. Rendemos graças porque as nossas orações surtem efeitos, porque são feitas segundo a tua palavra, Pai. Obrigado porque cremos na tua palavra, nas promessas da tua palavra, e agradecemos por uma live debaixo da tua unção. Aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo.
cativo, nome que resplandece luz, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus, seu nome é Jesus, Jesus, nome de poder, nome sem igual, nome poderoso que destrói todo o mal, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus, seu nome é Jesus, Jesus, nome de poder, nome sem igual, nome poderoso que destrói todo o mal, meu nome é Jesus, Jesus, nome de poder, nome sem igual, nome poderoso que destrói todo o mal, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus, oh nome sobre todo nome, oh acima de todo principado e potestade, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus, oh acima de todo principado e potestade, reina o nome de Jesus, o nome sobre todo nome, oh é o nome de Jesus,
Jesus, todas as promessas de Deus tem o sim, o amém, o amém, o amém. É pelo nome, nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Oh, aleluia, oh, aleluia, amém, queridos, oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Nós vamos fazer uma live. Então, agora fizemos o louvor. E agora nós vamos. A Fabiana vai entrar aqui. E ela vai me auxiliar nesse culto, né? Tá aí. Oi, amor. Olá, pessoal, boa noite a todos, graça e paz. Amém, aleluia. Então, como é que a gente vai fazer? Nós estamos fazendo uma experiência aqui, tá, pessoal? Como houve essa determinação da Prefeitura de Maringá, que só pode haver 2 cultos na semana, a gente está precisando fazer um culto de ensino, então a gente vai fazer isso no sábado, tá? Mas, então, por causa dessa determinação, como é que fica a questão da oração, né? Então nós, além das nossas orações particulares, que nós estimulamos todos a estarem orando, e nós oramos também por toda a igreja, por todos os membros, nós vamos fazer uma experiência agora fazendo essa live de oração nas quintas-feiras, onde nós vamos ministrar uma palavra sobre a oração, como se fosse um culto normal, né? Tá aí a Fabiana me ajudando aí com os pedidos e tal, e ela vai fazer a oração junto comigo aqui, com vocês, concordando, né? E depois dessa ministração da palavra, nós vamos fazer essas orações. Tá bom, pessoal? Então, do mesmo jeito, como se fosse um culto, fizemos esse louvor inicial aqui, e agora eu vou ministrar uma palavra de oração para vocês, tá? Qualquer pedido você vai digitando aí, e a Fabiana vai anotando, tá bom? Amém? Então, vamos ministrar a palavra de Deus. E eu queria falar um pouco sobre intrepidez e ousadia. Guarde bem essas palavras, intrepidez e ousadia. Porque existe também muita confusão a respeito disso. As pessoas às vezes confundem, né? Pensa que quando a pessoa está sendo ousado e intrépido, a pessoa está sendo arrogante, né? A pessoa está exigindo de Deus alguma coisa. Não, não tem nada a ver com isso, não é nenhuma exigência de Deus. Nós exigimos do diabo que ele tire as suas patas da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças. Isso é uma coisa, tá? A intrepidez e a ousadia para exigir algo em cima do diabo e dos seus anjos, ok? Mas existe também uma intrepidez e uma ousadia diante de Deus, que não é para exigir, mas é uma outra ousadia que o escritor dos Hebreus e Paulo, né, fala, né? Então, para começar essa pequena ministração, eu quero abrir com vocês em Provérbios capítulo 28, versículo 1, que diz assim, olha só como diz. Lembrando aquilo que a gente sempre diz nos Salmos da Fé, né? Tem que lembrar que o Velho Testamento aponta para realidades do Novo, tá? Então aqui no Velho Testamento, Provérbios 28, versículo 1, diz assim: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como um leão. Oh, aleluia! Você pode dizer aí onde você está? O justo é intrépido como o leão. Diga, eu sou justo, eu sou intrépido. Amém? E o que é intrepidez? Intrepidez é essa ousadia, né? Essa atitude de estar, como dizem Abacuque, com os pés com a ligeireza da corça e andando altaneiramente. O que é andar altaneiramente? É andar com essa intrepidez e com essa ousadia. Mas lembra o que é que a gente estava dizendo? De um lado tem a intrepidez e a ousadia diante de Satanás e seus demônios, né? Que é uma intrepidez de exigir, de ter autoridade sobre ele. Tá? É o que se chama de autoridade espiritual, ou, como diz o livro do irmão Reagan, é autoridade do crente. Tá? E existe a ousadia diante do Santo dos Santos. Né? Você tem ousadia de entrar no Santíssimo Lugar. E Paulo cita outro tipo de ousadia que está relacionada com essa. Ele fala de uma ousadia no falar. Tá? Então, vamos ver, primeiro vamos ver com relação a essa ousadia diante do Santo dos Santos, essa ousadia diante de Deus, essa intrepidez diante do Senhor, tá? Então a Bíblia diz assim, lá em Efésios, tá?
a partir do versículo 10, Paulo diz o seguinte, olha só: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo qual, ou seja, por intermédio de Jesus, temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. De que é que ele está falando aqui? A ousadia que nós temos de falar com Deus, a ousadia e acesso que nós temos à própria presença de Deus é por causa de Jesus. Está vendo como é que é? Também é o mesmo termo, ousadia, intrepidez, só que não é uma ousadia arrogante de exigir algo de Deus. É a ousadia daquele que antes não era merecedor, mas agora é merecedor de chegar à presença de Deus. Aquele que antes não era digno, mas agora é digno, porque Deus te fez, através de Jesus Cristo, justiça de Deus. Porque, como diz lá em Romanos 8, nenhuma condenação há para você, aqueles que estão no Espírito e não segundo a carne, como diz Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Então isso é uma intrepidez, uma ousadia na presença de Deus e adentrar no Santíssimo Lugar. Veja como é importante isso para a oração, tá? Porque existem duas formas, né? Existe a oração que você faz para Deus e tem aquela atitude espiritual de repreender demônios, né? Ou de repreender situações, ou de exigir do diabo que ele tire as suas mãos de uma determinada situação. Então, são duas formas, uma é a oração para com Deus e a outra é uma atitude intrépida diante dos espíritos, diante dos principados e potestades e diante da circunstância que se levanta na sua vida. Mas todos dois é a mesma palavra, intrepidez e ousadia, sendo que um é para adentrar o Santíssimo Lugar e falar com Deus, e a outra intrepidez e ousadia é para andar com autoridade, intrepidez, com autoridade espiritual e ousadia para falar aos demônios, para eles tirarem as suas patas, né, de cima de qualquer situação que esteja na sua vida. Amém? Então, primeiramente isso, Paulo fala aqui nesse texto de Efésios, que ele tinha ousadia na forma de falar por causa disso, de Jesus Cristo, tá? E nós vemos também lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 14, 15 e 16, uma continuação disso. O escritor dos Hebreus diz assim, a partir do versículo 14: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aí ele diz no 16, olha, acheguemo-nos, portanto, confiadamente. A palavra confiadamente aqui tem o sentido de ousadamente, com intrepidez, tá? Confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, você tem que ter isso muito firme no seu coração. Tem que cair como revelação. As suas orações são ouvidas perante Deus. Ainda nessa semana nós citamos 2 salmos, né? Eu não me lembro bem se foi o 64 e o 65. E nesses 2 salmos, o Davi falava sobre as orações deles são sempre ouvidas por Deus. Ora, se isso é uma realidade na velha aliança, você imagina agora na nova aliança. Quando nós somos justiça de Deus, somos justificados pelo sangue de Jesus, somos filhos de Deus e temos agora o véu que separava foi rasgado de cima a baixo, ou seja, começou de Deus, né? Foi um ato de Deus quando ele deu seu próprio filho, e Jesus, como a segunda pessoa da Trindade, ele efetuou esse ato de Deus também com o seu próprio sacrifício. E quando ele está consumado, houve aquele terremoto e o véu que separava foi rasgado. Então isso é uma coisa muito tremenda. É uma das maiores revelações do Novo Testamento, uma das maiores revelações que você tem que ter no seu coração, que você pode adentrar junto ao trono da graça com ousadia, suas orações são ouvidas. Isso é muito importante também, porque tem pessoas que se colocam como se fossem os sacerdotes, né?
pessoas que se colocam como sendo a elite sacerdotal e que somente aquelas orações são ouvidas por Deus. Não aceite isso, isso não é verdade. Você é tão filho de Deus como eu sou, como a Fabiana é, como qualquer filho de Deus, e você é justiça de Deus como eu sou, como a Fabiana é, como qualquer membro da igreja, é justiça de Deus, justificado, e por causa disso você tem ousadia e intrepidez, né? É interessante essa questão da intrepidez e da ousadia, porque inclusive os apóstolos, né, pregavam com ousadia. Você veja que aquele episódio em que os apóstolos estavam reunidos e oraram, né, no versículo, Atos capítulo 4, versículo 31, diz assim: tendo eles orado, não, aliás disso, 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda intrepidez. É uma outra forma de intrepidez. Não só intrepidez para adentrar o Santíssimo Lugar e suas orações ser ouvidas, também intrepidez para repreender e agir na situação espiritual, ordenando para que o diabo saia de qualquer situação que esteja na sua vida, mas também existe a intrepidez e a ousadia no falar, que foi essa que eles oraram aqui. E o que é que aconteceu? Versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, ou seja, com ousadia. Veja que isso não tem nada a ver com arrogância, pessoal. Arrogância e orgulho é quando a pessoa faz com relação a um outro ser humano. Lembre que todo orgulho, ele só é orgulho porque ele está sendo efetuado com relação a outras pessoas, tá? Então, se eu sou orgulhoso porque eu me acho superior a outras pessoas. Mas quando a gente está falando da vida espiritual, da vida em Cristo, isso não é uma atitude de orgulho. Existe uma intrepidez, uma ousadia contra os principados e potestades. Existe uma intrepidez e ousadia e uma autoridade espiritual para falar os oráculos de Deus, para pregar a palavra, como eu estou pregando aqui para vocês. Debaixo da unção do Espírito Santo, eu estou agora falando com ousadia, com intrepidez. Mas qualquer pessoa que me conhece conversando no dia a dia, eu não falo desse jeito a respeito dos meus pontos de vista, né? Eu não vou falar sobre o que eu acho de um carro, o que eu acho do futebol, de qualquer outra coisa desse jeito. Eu falo assim com intrepidez e ousadia, porque essa intrepidez e ousadia está nos oráculos de Deus, na inspiração do Espírito Santo, na graça de Deus, multiforme graça de Deus, como diz Paulo naquele texto que nós lemos. Essa multiforme graça de Deus é que nos faz falar com ousadia, né? E veja bem, então existe essa ousadia com relação a adentrar nos lugares celestiais, essa intrepidez para adentrar nos lugares celestiais. Existe a intrepidez que você também tem sobre a sua vida disponível para falar. Você pode estar pensando, pastor, mas é porque você tem um chamado para pregar o evangelho. Eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia chega ao ponto de dizer também, Paulo diz a respeito dos diáconos, né? Que os que exercem bem o diaconato alcançam ousadia e intrepidez. Então, o que isso significa? A atitude de você ser fiel a Deus, né, de andar na piedade, que é para tudo proveitosa, ela vai realimentando a sua vida espiritual e você vai andando com autoridade e intrepidez, tá? Até mesmo na maneira de você falar, sem você ser um pastor ou uma pessoa que foi chamada nos 5 dons espirituais, porque o Espírito Santo ele vai usar aquele que se dispõe a ser usado por ele. Se você está evangelizando para alguém pessoalmente, Deus vai te dar ousadia e intrepidez para você falar como se fosse o pastor ou a pastora, vamos dizer assim. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai usar aquele que se dispõe a ser usado por Deus, e sempre é com intrepidez, tá? Porque Deus vai usar você. E quando Deus fala com autoridade. É também um outro episódio interessante. A Bíblia fala lá em Atos que quando Pedro e os apóstolos estavam falando com ousadia, com intrepidez, e veja que eles eram iletrados e eles eram, vamos dizer assim, no jargão popular, eles eram caipira, pessoal. Eles eram caipira, eles eram do mato, eles eram pescador, era gente que não sabia nem falar direito. E de repente está ali aqueles apóstolos falando com intrepidez e com ousadia, como se eles fossem doutores da lei.
Então, essa intrepidez, essa ousadia vinha pelo Espírito. Então, olha só, vamos recapitular. Você tem sim, você é justo, você tem direito a esse fluir da graça de Deus na sua vida, para você falar com ousadia, para você pregar com ousadia, para você agir com intrepidez e ousadia. Esse é um dos tipos de ousadia, né? De intrepidez do cristão. O segundo tipo de intrepidez e ousadia é essa que nós citamos, que é a ousadia e intrepidez para adentrar ao Santíssimo Lugar, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma culpa e sem nenhuma condenação. Tá bom? Pastor, o que é que essas duas aí, eu sei que você vai citar a terceira, mas o que é que essas duas intrepidez têm a ver com oração? Tem tudo a ver. Primeiro é uma questão de justiça de Deus. Você sabe que as suas orações são ouvidas e que você pode adentrar o Santíssimo Lugar com ousadia e com intrepidez. Isso tem tudo a ver com oração. A segunda também, porque tem pessoas que têm vergonha de orar. Você já conheceu alguém ou você é desse jeito? Alguém chega e diz, ei, ora aqui por essa situação, aí fica gaguejando, tem medo, tem vergonha. Irmãos, não tenha vergonha, ande com intrepidez, o Espírito do Senhor vai te dar as palavras. Não foi isso que Jesus prometeu para os apóstolos, quando disse que o Espírito de Deus ia fazer com que eles falassem com ousadias diante das autoridades? Então, irmãos, há um mesmo Espírito habita em mim, habita em você. Então precisa você também andar com ousadia nas orações, né? É sempre bom a gente ter uma igreja saudável, onde todas as pessoas se dispõem a orar, e não somente aqueles 3 ou 4 ou meia dúzia de pessoas que tem chamado e vai ali e ora. O ideal é que todas as pessoas, todos os cristãos tenham ousadia e intrepidez ao falar e também para orar, tá? Então, duas, ousadia e intrepidez para chegar diante do Santo dos Santos, oração, vida de santidade. A segunda, intrepidez, é a forma de falar, é a forma de pregar e também de orar, que isso está disponível para você, há uma unção disponível para você. E a terceira que nós citamos, né? Terceira atitude de ousadia do cristão que está disponível para ele, essa sim também poderosa. É o que está escrito lá em Lucas capítulo 10, versículo 19. Tá? Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus Cristo disse assim, ó, eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo, irmãos, todo é todo, irmãos, todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada causará dano. Irmãos, o que é o Covid-19? Você acha que é a mão de Deus? Você acha que Deus vai tratar os cristãos matando eles? Ou você acha que Deus vai tratar a sua vida fazendo você ficar 15 dias hospitalizado, uma semana dentro do balão de oxigênio? Mas claro que não, irmãos. É claro que o Covid e qualquer outra enfermidade, ele não procede de Deus. Tiago capítulo 1 diz que toda dádiva, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, de onde não pode haver sombra de variação, ou seja, ele não está bipolar, ele só tem um ponto de vista. E aí logo depois diz, porque segundo o seu querer, ele nos criou como que primícias das suas criaturas. Ele criou você como primícias, você é filho de Deus, você é justiça de Deus, você é primícia de Deus, você é nação santa, sacerdócio real, povo de exclusividade dele. Então ele não vai usar a ferramenta de Satanás, que é a enfermidade, para tratar a sua vida. Amém? Então você precisa entender que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O que o Covid-19 vem? Para matar, roubar e destruir. Então, o que é que Jesus Cristo prometeu? Que nos daria vida e vida em abundância. E aqui ele está dizendo que nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então, enfermidade é poder do inimigo. E aí ele diz mais, ó, e nada absolutamente vos causará dano. Nada é nada. Não é só um demônio, uma pessoa endemoniada, não causar dano em você. Qualquer obra de Satanás, inclusive enfermidade. Então você precisa de ousadia para adentrar o Santíssimo Lugar, você precisa andar com ousadia e intrepidez no falar, na maneira de agir, nas orações, e você precisa de intrepidez e ousadia, principalmente
principalmente, irmão, você não pode baixar a guarda contra demônios, contra principados e potestades, e enfermidade e circunstâncias e todo e qualquer poder do inimigo. Amém? A Bíblia diz que Jesus expôs ridiculamente ao ridículo os principados e potestades. Ele nos deu um nome sobre todo nome, que é esse nome de Jesus que nós cantamos aqui. Acima de todo principado, acima de toda potestade, esse é o nome que Jesus nos deu. Agora veja bem, ele além de prometer isso aqui, de ter dado, melhor dizendo, essa autoridade, ainda quando eles não tinham ido para a cruz, tá? Mas aí teve outra coisa também, depois da cruz, e depois que ele foi ressuscitado, e que ele apareceu para os discípulos, ele disse também o seguinte, Mateus 28, a partir do versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja, a autoridade foi dada a Jesus. Toda a autoridade foi dada a Jesus. E ele disse que tinha nos dado a autoridade. Agora veja bem o que ele está dizendo depois aqui. Ó. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por que Jesus está conosco? Porque nós somos um corpo com Ele. Por isso que nós participamos da ceia. A ceia é essa divulgação de que Jesus cumpriu o propósito, Ele adentrou o Santíssimo Lugar, foi rasgado o véu, e Ele é o primogênito de muitos irmãos, e nós somos irmãos de Jesus, e Ele nos deu toda a autoridade. Então, quando Ele diz ide, portanto, significa que Ele nos deu a autoridade lá de Lucas 10, 19, para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E Ele nos deu também autoridade para fazer discípulos, Ele nos deu autoridade para batizar os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também nos deu autoridade para fazer isso que nós estamos fazendo agora, ensinar a palavra, olha, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Por quê? Porque Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você ora ao Pai, pedindo ao Pai, em nome de Jesus, você está cumprindo esta promessa. Ele está contigo, Ele te deu o nome. Quando você usa o nome é a chave que abre a manifestação do poder. O nome é a chave que ativa a fé. O nome junto com a oração, essa oração feita ao Pai, é a testificação de que Jesus pagou o preço e Ele é o Santíssimo, Ele é o sacerdote da nossa confissão, é o sumo sacerdote da nossa confissão. E as nossas orações são ouvidas, são respondidas e se cumprem na nossa vida. Não é verdade isso, queridos? Na semana passada, nós tivemos aquela grata testemunho da irmã Edileuza dizendo, porque a irmã Edileuza está junto com a sua família, estava cuidando de algumas crianças, né? Alguns bebês que não estavam com pais, né? O Renan, que é o seu filho, está cuidando de um abrigo lá, que estava com umas crianças, e por causa dessa questão da pandemia, eles ficaram responsáveis por algumas crianças. E tinha um bebê que estava sofrendo muito com hidrocefalia, e já fazia tempo que a gente estava orando, né? Inclusive esse bebê já se recuperou, graças a Deus, já é mais um testemunho, né? E além disso, a Edileuza passou vários dias no hospital lá, tomando conta desses bebês, né? E desse bebê, e tinha outras pessoas junto com elas, e ela disse na semana passada que 3 pessoas que estavam junto lá naquela sala foram diagnosticados positivamente para o Covid-19. E o que é que aconteceu? Ela fez o teste e ela não foi diagnosticada. Amém? Ela não tem, não é que ela não tem sintomas, ela não pegou, tá? Por quê? Porque está crendo nesta proteção. Amém, queridos? Agora também, há pouco, à tarde, nós vimos o testemunho de um homem também que foi pedido oração, porque ele estava com Covid-19, né? Um senhor, e ele se recuperou
disso aí também. Eu sei que muitas pessoas têm se recuperado, mas é preciso que a gente creia no poder que há no nome de Jesus. É preciso a gente crer no poder que há nas orações, como essas que nós vamos fazer agora há pouco. Amém? Então guarda isso. Intrepidez. O justo é intrépido. Você é justo. Você é intrépido como leão. Intrepidez para adentrar o santíssimo lugar. Ousadia para estar diante de Deus sem nenhuma culpa ou condenação. É o primeiro tipo de intrepidez, que está disponível e que você deve andar nela. O segundo tipo de intrepidez, que está disponível e você deve andar nela, é, como Paulo fala, a ousadia no falar. Ou como os discípulos oraram naquele dia lá, que tremeu o lugar, pedindo a Deus que eles andassem e pregassem a palavra com intrepidez e com ousadia. Então, o segundo tipo é a forma de falar, é a forma de pregar, melhor dizendo. Não falar, porque você pode também falar outras coisas que não tem nada a ver com a palavra. Mas a intrepidez no pregar a palavra, a intrepidez nas orações, né? Intrepidez no ensino, tá? E o terceiro tipo de intrepidez e ousadia é aquela que está relacionada à autoridade espiritual. Você não pode baixar a cabeça diante da circunstância que se levanta na sua vida, nem diante de doenças, nem diante de miséria. Você tem que agir com intrepidez e ousadia. Amém, queridos? É isso aí, tá? Espera aí que deu um probleminha aqui. Pronto, voltando. Amém, ok? Então vamos fazer as nossas orações. Vou acessar agora a minha auxiliadora, minha esposa, a Biana. Tem algum pedido aí, amor? Então, tem os propósitos de oração, não é? Pela provisão, né, das pessoas. Muitas pessoas durante esse período ficaram desempregadas, né? Então, nós vamos orar pela provisão. Também tem pedido aqui pela oração pelas escolas remas, pela liderança do ministério. E também tem o pedido de a mãe de uma moça, da Camila, para que a gente ore por ela também. Orar pela... Como é o nome da moça? O nome da moça é o quê? Camila? Camila. Uhum. Camila. Então, Isso. Você quer orar por esse caso primeiro aí, por essa moça? Estou à disposição. Que Amém. Primeiro... Então, aí depois a gente ora por aqueles propósitos que nós colocamos, tá? Pessoal, vocês que estão aqui na live, concorda conosco na oração, tá? Eu sei que aqui está eu e Fabiana, nós somos dois, né? E a Bíblia diz: se dois ou mais concordar a respeito de alguma coisa, já está feito. Mas é sempre bom você orar conosco também, para que você seja abençoado também. Quando você ora pelos outros, você é abençoado. Então vamos concordar com a oração que a Fabiana vai fazer agora. Amém. Então, pessoal, essa moça, o pedido dela, da Camila, a mãe dela falou que ela já recebeu Jesus, ela já foi batizada, né? Mas ela está no mundo, ela está fria espiritualmente, e a mãe está pedindo oração para que ela volte para o Senhor, para que ela seja avivada, reavivada, tá? Então, vamos entrar em concordância com relação à vida dela, tá bom? Todos nós. Amém. Pai querido, Pai santo, nós te damos graças, porque a tua palavra diz que nós temos, Pai, ousadia e intrepidez para adentrar, Pai, ao trono da graça e receber, Pai, socorro, graça em ocasião oportuna, Pai. E essa é uma ocasião oportuna, Senhor. E nós estamos nesse momento, Pai, intercedendo, orando, colocando diante do Senhor a vida dessa moça, Pai. Amém. Nós não conhecemos ela pessoalmente, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe o nome dela, o Senhor sabe o endereço dela, o Senhor conhece o coração dela, conhece a necessidade dela, Pai. Amém. E nós te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, que haja dentro do espírito dela um despertamento. Amém. Que o teu Espírito Santo, Pai, traga de volta a ela, Pai, as lembranças, Pai, do que é pertencer a Ti, as lembranças do que é estar em unidade com a sua igreja, a lembrança, Senhor, do congregar, a lembrança, Senhor, do primeiro amor. Traz de volta, Senhor, reaviva essas coisas dentro do espírito dela.
Desperta uma fome, uma sede novamente de Ti. Desperta novamente, Pai, o desejo de Te conhecer, o desejo de conhecer a Tua palavra, o desejo de comer, Pai, a Tua palavra, de ser alimentado pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós intercedemos para que essa moça retorne, Pai, para o seio da tua igreja, retorne a congregar. Nós te pedimos, Pai, que haja uma intervenção. Levanta pessoas para ministrar a tua palavra para ela. Levanta obreiros, Pai, aonde ela estiver, para que possa influenciá-la, Senhor, com a tua palavra, influenciá-la, Pai, com o seu propósito, com a sua vontade na vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, nós tomamos autoridade. Nós repreendemos todo espírito maligno que está segurando a vida da Camila, que está segurando a mente dela, que está trazendo influências erradas sobre a vida dela. Nós repreendemos em nome de Jesus. E nós reivindicamos a vida da Camila para o reino de Deus. Nós reivindicamos ela de volta, porque ela pertence ao Senhor. Amém. Ela entregou a sua vida a Jesus e ela é do Senhor. Pai, nós te damos graças por essa moça, Senhor, restaurada e restabelecida a tua casa. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós concordamos plenamente. Então, amor, qual foi aquele outro propósito que a gente colocou de oração aí? Tem também a oração pelo rema, pelo ministério e por provisão. Amém. Eu queria orar por esse caso aí da provisão, né? A questão da provisão, a gente até tem ministrado, e eu creio nisso, que para os filhos de Deus que creem, nesse momento da pandemia, vai ter mais provisão ainda do que eles tinham antes da pandemia, né? Mas a gente sabe que existem algumas necessidades pontuais, existem algumas pessoas que estão diante de algumas situações, como, por exemplo, pessoas que perdem emprego. Então nós vamos orar a respeito disso, para que os crentes tenham um emprego garantido, que Deus abra portas, né? Eu queria que você concordasse conosco aqui nessa oração. Amém. Vou começar agora. Amém. Pai Celestial, nós rendemos graças a Ti, porque Tu és o nosso provedor, Tu és o nosso Jeová que nos provisiona. Tu és o nosso Jeová Jirê, Tu és o Deus que cuida da nossa vida, Pai. Nós cremos que Tu és o provedor de todo aquele que está diante da Tua presença, de todo aquele que crê em Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós intercedemos agora nessa concordância, nessa oração de concordância e intercessão, por essas situações que em todo o Brasil tem se levantado, em especial para aqueles cristãos, aqueles que têm confiado em Ti, Pai. Em nome de Jesus, que haja empregos para eles, e que se por acaso eles forem despedidos, que abra-se portas, Pai. Abra porta de provisão, Pai. Que cheguem do norte, do sul, do leste e oeste, de todo e qualquer lugar, chega a provisão a se manifestar, como é promessa Tua, está escrito na Tua palavra. A Tua palavra diz, Senhor, e nós cremos nisso, e nós concordamos. A Tua palavra diz o seguinte: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É a promessa. A Tua promessa é que não vai haver desamparo financeiro. A Tua promessa é que os filhos não vão mendigar o pão. E eu declaro isso sobre a vida dos meus irmãos. Provisão chegando, vendas, bons negócios, boas ideias, em nome de Jesus, salários sendo pagos de uma forma correta, sem atraso. Aquele que está atrasado vai receber, em nome de Jesus. Eu declaro sobre os filhos de Deus presentes inesperados, surpresas, heranças, aumento de salário, aumento de vendas, aumento de negócios. Aqueles que têm negócios vão prosperar, aqueles que são assalariados vão também prosperar, aqueles que vivem de serviços, de prestação de serviços, também vão prosperar, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, de acordo com os princípios da Tua palavra, provisão e prosperidade sobre os filhos de Deus, sobre os cristãos que estão sobre a terra, em nome de Jesus. É assim que nós queremos. Amém.
Amém, amor. Qual é o outro pedido, o outro propósito? Rema e a liderança do ministério. Amém. Você quer orar por eles? Ou você quer orar Posso por orar outro? Oi? Você vai orar por qual desses aí? Pela liderança do ministério. Amém. Vamos concordar. Tá? Amém. Amém. Então, nós sabemos que o Ministério Verbo da Vida tem crescido muito, né? Não sei se todo mundo que está aí na live conhece o Verbo da Vida, mas é um ministério que nós fazemos parte, é um ministério que tem trazido a palavra da fé para o Brasil e nós somos muito gratos a Deus por esse ministério. Então, eu queria que vocês juntassem conosco em fé, orando pelo ministério, pela vida de cada uma das pessoas que estão na nossa liderança. Amém, queridos? Amém. Vamos orar por eles. Amém? Amém. Pai Santo, Pai amado, te dou graça, Pai, pelo ministério Verbo da Vida, por cada líder que o Senhor levantou, Pai, dentro desse ministério precioso, principalmente, Pai, pelos nossos líderes que estão nos cargos mais importantes, na presidência, na diretoria executiva, Pai, Sim. desse ministério, na vice-presidência, da vida do pastor Guto, do bispo Guto, da Suelen, principalmente, Senhor, da vida do Maneco, a vida do Carrombé, diante da escola, Senhor, Sim. e também de todos os seus auxiliares dentro do Ministério Verbo da Vida em Campina Grande. Pai querido, nós apresentamos a vida de cada um deles diante do Senhor. Amém. Sabemos que é um tempo de decisões importantes. Sabemos, Pai, que eles têm tido a tua sabedoria para administrar esse tempo diante das igrejas, diante das escolas fora do país, as escolas de missões, as escolas de ministros. São tantas decisões a tomar, Senhor. São tantas coisas importantes a fazer nesse tempo, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, pela vida de cada um deles, Sim. pela tua graça cercando, pela tua sabedoria cercando. Pai, que eles tenham direção em tudo que eles forem fazer. Sustenta-os pela tua palavra, pelo teu conselho precioso. Que a tua presença, Senhor, seja um fator determinante e real na vida de cada um deles. Que eles estejam a cada dia, Senhor, com o óleo fresco sobre as suas cabeças. Amém. Que eles estejam todos os dias ouvindo o teu Espírito, ouvindo a tua voz, seguindo a tua direção. Pai, obrigada por esse tempo e esse ministério precioso que o Senhor tem presenteado o Brasil. Muito obrigada pela vida da Mama Jane, obrigada, Senhor, pela vida de todos os seus auxiliares. Muito obrigada, Senhor, pelas escolas. Muito obrigada, Pai, por esse tempo, eles estando fortalecidos, Senhor. Amém. No Senhor e na força do seu poder. Aleluia. E a tua sabedoria, Pai, como sempre, sendo uma marca na vida de cada um deles. Amém. Uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida mergulhada na sua palavra. Que eles estejam protegidos, Pai, de todo tropeço, de todo engano, que eles estejam protegidos, Pai, de todo o mal, que a vida e a saúde deles, de suas famílias sejam preservadas, sejam guardadas, que eles sejam supridos, que eles sejam provisionados, que eles sejam guardados em todo o tempo, em toda situação. Provisão chegando para eles. E nós oramos por eles, nós honramos a vida deles, e nós estamos, Pai, ligados como um corpo, pela vida e na vida de cada um deles, Pai. Sim, Senhor. Muito obrigada por esses homens e mulheres preciosos. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos. É muito importante isso que a Fabiana fez, orando pela liderança, tá? Você que é filho de Deus, você que é cristão, você tem sempre isso que fazer. Você tem que orar pela liderança, por aquelas pessoas que estão em autoridade eclesiástica, no caso, em autoridade espiritual, porque Jesus é o sumo pastor, ele é o pastor de todos nós, mas ele colocou os 5 dons ministeriais para estar auxiliando no crescimento da igreja, né? Como diz lá em Efésios, no capítulo 4. Mas o diabo sabe disso, né? E ele tenta de todas as formas derrubar as lideranças, porque derrubando a liderança, ele prejudicaria, né,
o trabalho da obra de Deus. Por isso que nós precisamos sempre estar intercedendo por nossas lideranças, amém? Por nossas lideranças, não só pastores, mas também supervisores, e nós estamos orando, e concordamos agora, melhor dizendo, com a oração a respeito da liderança do nosso ministério, o Ministério Verbo da Vida, que é realmente uma grande bênção para o mundo, amém? Qual é a outra oração, amor? Sobre as escolas Rema. Ah, sim. Então, pessoal, como alguns já sabem, né, a maioria deve saber, tanto eu como a Fabiana, nós somos professores do Rema, além de liderança aqui na Igreja Verbo da Vida em Maringá, nós somos também professores do Rema Brasil. A gente viaja para várias escolas do Brasil, né, todo, e existem inúmeros professores, existem inúmeros Rema Brasil espalhados por aí, né? E o que acontece? Por causa dessa pandemia, na maioria das cidades, foi paralisada as aulas, né? E houve algumas cidades que voltaram, né, como o caso de Cascavel, aqui próximo, né, que nós estávamos ensinando, inclusive eu estava ensinando lá em Cascavel, mas no meio da aula que eu estava ensinando de Gálatas, foi interrompido porque houve uma determinação da prefeitura. Então, essas determinações da prefeitura, por causa do número de casos do Covid, é que faz um outro rema ficar paralisado. Então, estou explicando tudo isso para você entender que nós vamos orar por este motivo, né? E principalmente para que nas cidades onde há rema, haja uma redução do número de casos. Eu sei que a gente está orando por tudo isso no Brasil todo e no mundo todo, não é verdade? Mas especialmente na questão do rema, porque senão os alunos ficam prejudicados, tá? E como nós sabemos, o nosso ministério, o Rema, é muito responsável, nós somos obedientes às determinações, tá? E temos muito cuidado. Nós ensinamos fé, mas é uma fé com responsabilidade, não com irresponsabilidade. Então, em nossas igrejas, nós respeitamos tudo, questão da distância, do distanciamento, também do álcool em gel, da máscara e tal. Eu estou aqui sem máscara porque estou sozinho aqui, Fabiana está em outro lugar ali ministrando, é por isso que nós ministramos sem a máscara, tá? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque as aulas do Rema podem sim continuar tendo esses cuidados. A gente sempre diz o seguinte: você precisa ir no supermercado, você precisa fazer alguma coisa, talvez de algumas áreas até que você esteja trabalhando. Mas veja bem, num lugar que você entra num comércio ou num supermercado, é muito mais perigoso do que numa reunião de igreja. Ainda mais no nosso ministério, onde nós sabemos que temos cuidado, né? Ou também muito menos perigoso do que uma aula do Rema, onde nós temos aquele tempo determinado, nós temos aquele distanciamento, temos o álcool em gel, temos a máscara e tudo mais, tá? Estou dizendo tudo isso para você entender porque que a gente está intercedendo por isso. Nós não estamos querendo ir contra a autoridade, não é isso. Nós estamos intercedendo porque nós cremos numa redução dos casos, nós cremos na liberação das aulas do Rema, e nós cremos que ninguém que estará fazendo Rema vai pegar a Covid-19 coisa nenhuma, tá bom? Não só por causa da fé e da oração, mas também por causa da responsabilidade e da atitude responsável nas nossas escolas, tá bom, pessoal? Estou dando esse apanhado porque pode ser que alguém esteja acompanhando aí e que não entenda, né? Ué, por que estão pedindo, orando para que o Rema volte às aulas, se nem a escola pública está voltando? É por isso, tá bom, pessoal? Então nós vamos orar agora e interceder com relação aos Remas, para que voltem às aulas, e também questão da provisão, e que os alunos não sejam prejudicados, e que os professores sejam providos nisso tudo. Tá bom, pessoal? Vamos orar agora. Concorda comigo, tá bom? Pai Celestial, nós rendemos graças a Ti. A Tua palavra diz claramente, quando Jesus Cristo disse que nos deu autoridade, disse que nos deu autoridade também para ensinar todas as coisas que Jesus tem ordenado. A Tua palavra também diz que a Tua vontade é que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pai, foi por isso que Tu levantasse essa obra chamada Rema no mundo todo. Muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas têm sido abençoadas através dessa escola, e nós intercedemos e cremos na Tua graça e no Teu poder sobre essa situação. Declaramos em nome de Jesus a diminuição dos casos
nas cidades, especialmente nas cidades onde tem o rema, em nome de Jesus Cristo, para que essas aulas retornem, para que as prefeituras liberem essas aulas. Pai, obrigado porque cremos e sabemos que não vai haver nenhuma doença, nenhuma morte, nada disso por intermédio, por causa das aulas do rema. Nós declaramos que os alunos não serão prejudicados e que também essas aulas que vão retornar estarão sendo feitas e ministradas debaixo da autoridade e debaixo da unção do Espírito Santo. Obrigado pelo Espírito, pela graça, pela unção de ensino sendo liberada sobre todas as aulas do rema, sobre essas escolas espalhadas pelo Brasil e pelo exterior. Declaramos provisão chegando, não só nos alunos, mas também nessas escolas. Provisão chegando, para que essas escolas não fechem, para que essas escolas prosperem naquilo pelo qual foram determinadas conforme a tua promessa, e que pessoas sejam abençoadas, pessoas recebam a revelação da palavra, pessoas conheçam a verdade e a verdade libertem em cada área que elas precisam. Em nome de Jesus, nós declaramos sobre o rema de Cascavel, essa questão, porque eu particularmente estava lá e fui impedido, e Fabiana também. Nós declaramos em nome de Jesus que diminua o número de casos lá em Cascavel, em nome de Jesus, diminua o número de casos também em Curitiba, em todos os lugares, aqui no Paraná, no Brasil, no mundo, onde tem tido, onde que existe rema, em nome de Jesus, que diminua em nome de Jesus o número de casos, reduza em nome de Jesus e retorne às aulas do rema, em nome de Jesus. Eu declaro também sabedoria sobre a liderança, sobre os diretores e diretoras do rema espalhados pelo mundo todo, pelo Brasil todo, em nome de Jesus. Sabedoria para lidar com cada situação. Pai, também levanta o ânimo de cada professor, porque sabemos que os alunos e os professores, por causa das paradas, muitas vezes podem vir algum desânimo, mas eu declaro em nome de Jesus, no espírito, no coração desses professores, desses alunos e desses diretores, o ânimo sendo levantado em nome de Jesus, a vontade, o ânimo sendo com intrepidez, como foi ministrado aqui, essa intrepidez, essa ousadia sendo levantada, ousadia para dirigir o rema, ousadia para ensinar para os professores e ousadia nos alunos também, a revelação que começou completando, e aquele que começou a boa obra, ele há de terminar em Cristo Jesus, como diz a tua palavra. E eu sei, Pai, que tu não és Senhor de metades, tu és Senhor de completo, aquilo que tu começa, tu termina. E eu declaro em nome de Jesus, e nós concordamos, que as aulas, as turmas que começaram, não serão prejudicadas, elas vão terminar, vamos daqui, como tinha que ser e conforme foi projetado, em nome de Jesus. É assim que nós declaramos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Veja bem, pessoal, no meu tempo aqui só falta 1 minuto e meio. Então, estamos terminando, né? Diga, amor. Tem um pedido de oração. Tá me ouvindo? Eu concordo. Eu não estou ouvindo. Ora, eu concordo. Você está me ouvindo? Eu não estou ouvindo você. Então, o meu som aqui não estou ouvindo, mas tem um pedido de oração. É a Isabela Saleme. Ela vai fazer uma cirurgia no pé e ela precisa de oração. Amém. Só falta 1 minuto. Vou orar agora. Em nome de Jesus, eu declaro que essa cirurgia da Isabela será bem sucedida. Declaro em nome de Jesus e concordamos que os médicos terão sabedoria sobrenatural e nenhum problema vai ocorrer ali, nem relacionado a esse Covid, nem tampouco a qualquer doença ou enfermidade. Em nome de Jesus, nós declaramos a cirurgia dando certo e aquilo que foi programado completando e acontecendo, ela se recuperando em nome de Jesus. E é assim que nós concordamos, em nome de Jesus. Então, pessoal, está terminando agora a live, falta 20 segundos só. Então, eu quero declarar sobre a sua vida. Pratica essa palavra que nós ministramos aqui e vai dar tudo certo. Porque a bênção se manifesta através da prática da palavra. Amém, queridos? Tenham uma noite abençoada, um restante de semana abençoado.